sou a Paloma Christiansen, fundadora da Artês Macramê e professora de macramê. Eu tenho cursos online onde eu ensino bastante sobre essa arte linda e maravilhosa, que acredito que vocês estejam aqui por conta disso. Mas vamos lá, eu sou famosa por entregar tudo com amor e é isso que eu estou fazendo aqui agora. Fiz essa cortinona aqui, super especial para uma cliente minha. Ela tem 1,70 de largura, 2,40 de altura. E eu sou a favor do macramê autoral, né? Eu poderia vir aqui com um tutorial, explicar para vocês, pipipi, papapá, e aí eu ia fazer vocês viciarem em um tutorial, e não é esse o meu intuito. Eu vim aqui desmembrar a peça com vocês, para vocês compreenderem a logística da minha peça, e aí vocês conseguirem fazer alguma peça similar, ou até melhor, muito mais bonita do que essa. Então eu sempre me baseio, e eu ensino nos meus cursos, a fazer tramas e estampas, para você entender uma parte pequena ali do seu trabalho, quanto você gastou de material, né, além do próprio desenho. Porque não existe uma conta perfeita, maravilhosa, que vai dar aquela resposta exata, mas existe a experiência que a gente vivencia e os resultados e a famosa regra de 3. Essa é a conta que eu mais amo de paixão e para isso a gente precisa ter um teste. Então eu tinha um teste de um pequeno pedaço, né, de uma dessas faixas aqui, tá vendo? E a partir dele eu fiz a regra de 3 e encontrei meu resultado final, quanto que eu precisaria, né, de cordão para chegar até onde eu desejo. Se você, por exemplo, tem uma peça que você já produziu e você felizmente anotou os detalhes dela, isso é o mais importante, né? Tem gente que se esquece de fazer isso e eu falo, pelo amor de Deus, gente, que a gente não pode deixar de fazer, anotar. Porque a gente pode se basear nessa outra peça para criar peças novas, seja num pedaço da peça ou, por exemplo, eu tinha antes uma cortina que ela vinha até aqui, né? Aliás, até aqui. E aí eu tive que fazer, né, a cliente encomendou uma que tinha 1,70 de largura, era quase que o dobro do que eu tinha produzido. Então eu me baseei por essa daqui para chegar no tamanho que eu desejava. Então agora eu vou desmembrar essa peça com vocês, para vocês entenderem um pouquinho mais e conseguirem fazer uma cortinona para vocês, tá? Ela aqui tá parecendo um pedacinho só dela, mas ela tem 2,40 m, né? Não dá para eu pendurar aqui que na minha parede aqui não cabe. Mas são metros e metros de fio aqui para baixo. Então vamos lá aos estudos da nossa peça. Bom, aqui eu tenho meu caderninho onde eu anoto tudo que eu falei para vocês. Agora meu caderninho está chique, né? Tá evoluído aqui. Então eu tenho a foto da peça, tudo escritinho, né, tal. Quantos fios, qual material, tudo escrito. E aí, nesse caso, eu aumentei esta peça. Então eu já tinha relação de altura dela. Eu já sabia que eu tinha gastado para produzir essa peça 5,5 metros de altura, né? A minha antiga cortina. E aí, essa cortina aqui, ela é um pouquinho diferente, porque a minha outra, ela tinha 2 metros de altura. O que vai diferenciar, né? Essa tem 2,40, a outra tinha 2 metros. Eu vou crescer mais 40 centímetros. O trabalho é o mesmo, eu só vou crescer 40 centímetros onde o fio não faz nada. O que eu fiz? Acrescentei mais 1 metro. Poderia ser 80 centímetros? Poderia, mas aí eu quis deixar 1 metro ali para não correr riscos de faltar e tudo mais. Então eu deixei mais 20 centímetros ali só para deixar tudo certinho. Então de 5,5 metros a minha peça passou para 6,5 metros. Por que tudo isso, Paloma? Porque a gente tem 40 de altura que precisa acrescentar, mas os fios eles são presos pela metade, lembram? A gente faz o nó de montagem, né, o nó de laçada, e aí caem 2 fios. Então a gente precisa preencher essa altura dos 2 fios, né? Então cada fio a gente vai ter que aumentar 1 metro. Então no meu caso, aqui eu cortei 112 fios de 6,5 metros. São 728 metros de fio, tá? Pouquinho, né? Bom, como que eu descobri a quantidade, né, também que eu precisei? A mesma história da regra de 3. Eu tinha uma determinada quantidade que eu já tinha feito na minha outra peça. Eu me baseei por ela, eu entendi quantos fios que fazem parte deste ciclo. E isso que é interessante vocês analisarem quando vocês vão desmembrar uma peça. E eu não estou falando de cópia, gente. Estou falando de desmembrar alguma parte de alguma peça que você se interessa. Então, sempre olhar atento, observando, analisando tudo, né, tintim por tintim. Então, o que eu tinha aqui, né, que este ciclo aqui, ó, ele se iniciava por essa parte aqui, que tem 7 fios,
depois era 14, 14, 14, 14, 14. E aí eu medi, né, eu tenho aqui anotado, quanto que gastava de largura este meu pedaço aqui, né? Para entender quantos outros desse eu conseguiria replicar até chegar na largura necessária da minha peça. Porque a minha outra peça que eu produzi, ela tinha 95 centímetros, que é mais ou menos uma largura de porta, né, convencional. Essa daqui é uma peça bem maior, né, então eu tive que, essa tem 1,70 de largura, então eu tive que ir fazendo a conta, né, até chegar nesse objetivo. Lembrando que a minha peça tinha que começar e terminar da mesma forma. Então eu medi essa parte aqui, somei essa parte aqui também, até chegar no resultado e tem que caber mais uma partezinha dessa daqui também, tá? Então, bom, o resultado é esse, como eu passo tudo pra vocês já sabem, foram 112 fios de 6,5 metros, tá? Este é o resultado de quantidade de material. Então eu fiz lá a minha trama, né? Entendi qual era o desenho que eu gostaria de fazer e agora iremos colocar a mão na massa para produzir essa peça. Aqui, quantos nós eu utilizei? 2 tipos de nós principais no trabalho, mais o nó de montagem. Então aqui temos o nó que eu chamo de nó chato, tem gente que chama de nó quadrado, e o espiral, basicamente, na cortina inteira, tá? Ela ainda vai ter depois uns espirais aqui soltos, mas eu uso o fio extra para fazer ele. E aí, o que a gente vai fazer? Como que a gente inicia? A gente tem que entender os pontos onde ele inicia aqui, ó, os pontos do começo. Porque, não sei se vocês já produzem macramê ou não, né, ou caíram aqui de gaiato neste vídeo, mas a gente produz linha por linha e pra gente conseguir fazer essa linha aqui, a gente tem que fazer todos estes nozinhos aqui de cima primeiro. Do mesmo jeito que para eu fazer esse trabalho aqui, eu preciso fazer primeiro essas pontinhas aqui. Então, para isso, a gente tem que organizar essas chegadas, né, esses começos, né, os inícios ali do nosso desenho. Então, eu vou levantar agora para demonstrar para vocês aqui essa parte detalhada de cima, tá bom? Então, agora eu cheguei mais pertinho para vocês verem com clareza o que eu tinha explicado para vocês. Então, aqui, ó, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meu 7º fio, que faz parte deste início, ele vai compartilhar com um dos 14 fios aqui deste meu V, né? Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, ele vai iniciar neste aqui, o 14, e vai acabar neste aqui. Então, como que a gente vai fazer essa conta? Você pode contar 6, e aí no 7, 8 você faz um nozinho, e a partir daqui vai mudar, porque aí vai virar este desenho aqui. Então, a partir daqui, ó, feito esse primeiro nozinho, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, e aí no 6, 7 você vai fazer o nozinho. Aí aqui de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nozinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nozinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nozinho. Inclusive para estes aqui, né, que são os intervalos que a gente vai fazer. Nesse intervalinho, eu dei um dedinho, ó, para começar ele, só para fazer um efeito diferente ali dentro desse meu Vzinho. E aí seguimos fazendo isso ao longo de toda a peça. Então você já pode iniciar fazendo todos esses pontos, para você não ter que ficar quebrando essa cabeça, lembrando quanto que tem que ser, tatatã. Então, já inicia fazendo isso. Então, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fez o primeiro. Aí, depois de 5 em 5, você vai seguindo até lá. E aí, a gente vai fazer os primeiros Vs, né? Então, a gente vai descendo, pegando 2 de cada. 2 aqui com 2 daqui, 2 aqui com 2 daqui, 2 aqui com 2 daqui, até chegar aqui, né? Que vai ser onde vai ter um de um lado, o outro do outro. Aí, a gente encontra eles dois no centro. Fez sentido? Aqui ele vai ficar na altura desse penúltimo, ó. Porque ele não tem o outro lado para fazer o da pontinha. Então ele fica na altura do penúltimo, que seria essa, entendeu? Fica nessa altura, tá? Então aí a gente faz esse trabalho de cima, lembrando que tem essa linha de baixo, né? Daí faria essa outra linha, seguindo por todo o percurso. Por isso que aqui vocês podem ver que tá um dedinho mais para cima, porque ele não teve esse nozinho aqui de baixo também, tá? E aí, como que a gente vai? Foi até um amigo meu que chegou aqui e perguntou, ele falou, nossa, pá, mas como é que você faz assim tão perfeita essa altura? Gente, não tem mago que vai vir aqui te dar a resposta secreta, né? Então a gente tem que ficar medindo o tempo todo. Você vai pegar a sua fitinha métrica e vai medir espaço por espaço, determinando esse espaço entre isso e a ponta. Aqui é só para você checar
depois se tá tudo certo, mas não necessariamente você tem que fazer, né, a medida daqui. Então eu vou sempre aqui pela pontinha. Aqui no meu deu 16, são 16 centímetros. Aqui, 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 aqui. Então sempre eu inicio o meu nozinho, vou lá, meço e aí eu fecho ele. Eu ensino o nó chato como C e D, né, que faz o Czinho para um lado, o D para o outro. E aí eu faço o C, posiciono ele no lugar e aí eu finalizo com o meu D e aí segue o baile. Aí a gente começa a descer a linhazinha aqui, tá? O que pode acontecer às vezes? Você pode descer essa linha e aí ela ficar um pouco mais para baixo do que essa daqui. Às vezes isso acontece. E aí você pode ir ajustando os nozinhos. Você pode ir voltando aqui, puxando um pouquinho mais esse e ir puxando aqui aonde ele vai sair. Para as linhas ficarem bem perfeitas e o encontro casar direitinho. Então fica observando sempre que você está fazendo, se tem um que está descendo mais, o outro que está, né, um pouquinho mais apertadinho. É importante a gente dosar a nossa mão para fazer isso bem certinho, tá? Bom, fiz aqui o meu zigue-zague igualzinho daqui de cima, tá? Inicialmente, não tinha essa parte de baixo. Como que eu vou seguir aqui? A mesma proposta, gente. A gente vai medir aqui essa partezinha, ó, pra ela ficar perfeita também. E é engraçado que tem gente que fala assim, nossa, parece que é mais fácil, você só fez um nó, gente. Não. Quanto mais, né, tem esses desenhos assim que tem que espaçar, mais complicado é. Mas vamos que a gente consegue. E aí você vai lá e vai medir bonitinho de novo. Aqui o meu é 7 centímetros, aí eu fiz um nó chato, aí 2 pra baixo, 3, e aí eu começo a voltar para formar o meu losango. Então, 1 na ponta, 2, 3, 2, 1, tá? Então, a gente desce e fecha. Aí, eu fiz o meu losango aqui. Aí, eu quis dar um detalhe fazendo esse espiralzinho. Então, acabou o losango, os 2 fios do lado já descem em espiral. No meu, tem 18. Isso foi o que coube certinho. Você vai ter que verificar quantos vão caber no seu. Se você quiser fazer um desenho bem fechadinho aqui, ó, não ter esse espaço, né, fazer um zigue-zague mais fechado, aí vai ter menos espirais, aí vai ter menos espaço em cima e embaixo desse. E isso varia muito de peça para peça, né? Então você tem que entender a dinâmica ali da sua própria peça, tá bom? E aí aqui o meu tem 18 espirais, que foi o que coube até ele encontrar com essa linha, que seria o lugar que ele já ia proporcionar esse nó chato aqui de baixo. E aí aqui eu encontrei o espaço necessário para casar essa descida com o encontro do espiral, tá? Gente, não reparem as galinhas do vizinho, agora eu tenho galinha também, então vai ter vizinho, a minha, e aquela confusão toda. Enfim, aqui eu deixei 5 centímetros, que foi o que casou direitinho com o fechamento deste desenho. E aí a gente segue esta linha, encontrando os 2 pontos e fazendo esta finalização aqui. Olha só, tá vendo? Como é muito mais fácil que a gente imagina? Então tira esses bloqueios aí da sua mente, abre essa caixinha da cabeça e deixa fluir, deixa rolar. Se você quiser produzir uma igual para você conseguir bater, para ver se tá, né, você tá conseguindo realizar da forma certa e tudo mais, né, verificar se tá correto, tudo bem, mas não use isso, não fique focado nas cópias. Tenta desbravar sua criatividade. A gente consegue, e tendo as ferramentas, tendo um direcionamento, tendo alguém do seu lado que vai te dar esse estalinho, né, essas diquinhas assim, básicas e importantes, você vai conseguir fluir direitinho. Bom, quem não me conhece aqui, eu já falei lá no início, eu dou cursos online, tem curso para iniciante, tem curso intermediário, tem curso avançado, então segue lá o meu Instagram, Artez, ARTEZZ, _macramê, que aí vocês vão ver várias outras dicas, vão ver sobre os meus cursos, vão ver tudo lá direitinho. Então se inscreve aqui no canal se você gostou desse vídeo, curte, comenta, envia para quem você quiser. E é isso. Adorei compartilhar um pouquinho dessa arte com vocês. Um ótimo dia!